Salve a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Semana passada, por motivo de viagem da maioria dos irmãos, não tivemos aqui na congregação, mas não ficamos sem a palavra, porque Deus nos deu a graça de fazer de casa. Glória ao nome do Senhor. Amém. Enquanto nós louvávamos aqui, irmãos, Deus me levou aqui, lá numa guerra que Davi participou, e tinha por hábito os reis de Israel, quando voltavam das guerras com a vitória nas mãos, eles vinham cantando, dançando, bailando na frente do povo, naquela alegria, porque Deus tinha dado vitória, né? E imaginam como é que Davi voltava das suas guerras, né? Na grande maioria das vezes Davi guerreava e ganhava todas as batalhas que fazia, porque sempre que ele ia para o campo de batalha, o Senhor ia com ele, né? A Bíblia disse que ele era um homem conforme o coração de Deus. O que Deus pedia para fazer Davi fazia. Então não tinha como esse homem ser derrotado, né? E ele estava bailando, cantando, e eu fico olhando, né, irmão, que às vezes a gente aqui, num grupo aqui, pequenininho aqui, na hora que nós começamos a louvar com sinceridade, a glória de Deus nos toma, a gente sente aquela alegria, aquela vontade de cantar, sente a presença do Espírito Santo. Imagina Davi na frente de uma multidão daquela. Ainda teve gente ainda que foi zombar dele, né? A própria esposa dele, né? Olhou para a cara dele, como é que pode um rei dançando no meio da plebeia, no meio daquele povo, né? Por causa disso, da murmuração, Deus secou o ventre dela, ela não teve um filho para dar para ser herdeiro, né? Levantou a cabeça de Betseba, colocou Salomão no trono e ela ficou aí, ó, chutando o dedo. Por quê? Por causa da murmuração. Que o espírito da murmuração nunca entre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Hoje Deus deu a graça de estar trazendo um estudo, mais uma vez, como as terças-feiras, Deus deu a graça de trazer. E no estudo de hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse texto aqui. Onde está esse povo? Vamos pegar nossa Bíblia e vamos ler. Quem tem com a Bíblia mais fácil aí, lê Tiago, carta 2 Tiago 2, versículo 23. Outro, quem vai pegar Tiago 2,23? Amém. Pastor André pega Tiago 2,23. Missionária Ana pega Jó 1, versículo 6 a 8. A irmã Eliana pega Êxodo 4, versículo 16. O irmão Reinan, diácono Reinan, pega Atos 13, 22. Aí vamos dividir para o irmão Deco não ficar sem ler. O irmão lê o Jó, que for 1, Jó 1, versículo 6, lê o 6 e o 7, e o irmão lê o versículo 8. Tá bom? Amém. Abraão, Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então nós vimos aqui que Abraão foi chamado por Deus de amigo. Jó, versículo 1, versículo 6 e 7. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, então perguntou a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear e passear por ela. 8, né? Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então nós aprendemos aqui que Abraão é chamado de amigo de Deus e Jó, aquele que Deus confia.
Aleluia. Moisés, o Êxodo 4, versículo 16. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Glória ao nome do Senhor. Abraão, amigo, Jó, aquele que Deus confia, e Moisés, representante de Deus ao nome do Senhor na terra. Abraão, amigo, Jó, aquele que Deus confia. Foi porque eu entrei. Nunca aconteceu isso. Amém? E Moisés, representante de Deus na terra. Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executa todas as minhas vontades. Então vemos aqui, de novo. Abraão, amigo, De Deus. repete todo mundo junto. Abraão, Amigo de Deus. Jó, aquele que Deus confia. Moisés, representante. de Deus na terra, Davi, conforme o coração de Deus. Homem conforme o coração de Deus. Débora, juíza, julgava com retidão. Esther, Defendeu o povo. defendeu um povo, Foi intercessora. intercessora de um povo. Sim, diácono, Deus abençoe. Maria, Capaz de gerar o Salvador. Pedro, Defendeu Cristo. Capaz de gerar o Salvador. isso sem falar de Eliseu, sem falar de Paulo e diversos outros. Agora, irmãos, vendo todo esse povo, amém? Amém. Amém. Vendo todo esse povo que serviu a Deus, que alcançou de Deus um privilégio, que foi referência para as gerações futuras, como pessoas que impressionaram, como pessoas que se tornaram referência para uma nação, para uma família, para a igreja no dia de hoje. Fica a pergunta: que referência a gente vai deixar para a igreja do futuro? O que é que nós estamos fazendo para deixar para a igreja do futuro? A Bíblia fala que Pedro era um homem rude, pesado nas palavras, mas quando cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando passava, curava e expulsava demônios. A Bíblia fala também que Paulo, quando não podia ir em uma missão, em uma visita na casa de alguém, os aventais de Paulo e os lenços de Paulo eram enviados e curavam a enfermidade e expulsavam espíritos malignos. A gente olha aquele velhinho, imagina aqui, fechando os olhos e vendo Abraão, um homem que deixou tudo que tinha, foi para um lugar onde ele não tinha nem posse da planta do pé, para um deserto, porque o seu sobrinho escolheu o melhor da terra, por causa de uma promessa, e porque ele acreditou naquilo que Deus falou. A Bíblia disse que isso foi imputado como justiça, e por causa disso na Bíblia tem constando um único nome de um único homem que
foi chamado por Deus de amigo. Outro, irmãos, que a Bíblia diz que não existe um homem justo sequer na terra. Deus olhou lá de cima, não viu um homem justo sequer, mas teve um homem que ele confiava ao ponto de bater de frente com o próprio diabo e dizer: pode tentar, eu confio nele. Aleluia. E eu fico prestando atenção em tudo isso que nós lemos e vemos pela palavra, e a gente tenta imaginar alguém que Deus pudesse confiar para fazer como ele fez com Jó. Será que tem alguém na terra para isso? Que possa ver a tentação e não abraçar a tentação, possa ver um prato e não abraçar um prato, possa ver uma situação prazerosa e não abraçar aquela situação prazerosa somente porque ama a Deus. Irmãos, será que nós realmente estamos, irmãos, servindo a Deus na terra? Porque a gente não consegue ver um pouquinho de nada que aconteceu no passado nos dias de hoje. Eu fico abismado, irmãos. O nome disso é somente graça, mas só porque é graça, favor imerecido, a gente não merece. A gente não pode fazer um esforço para chegar pelo menos perto de um homem desse. É isso que eu preciso entender. Eu queria que a igreja ouvisse, entendesse, irmãos, que não é porque é graça, é favor imerecido que eu vou para o céu porque Deus me ama, que eu não vou fazer nada para mudar a história. A gente chega nas igrejas, irmão, e não consegue sentir mais virtude, não consegue sentir mais um poder, não consegue ver uma maravilha, porque a gente não está na posição. E quando alguém está na posição, ainda é criticado por aqueles outros que não estão, e fica chamando de santarrão, que é tirado a ser mais santo do que os outros, e ainda humilha e envergonha, e aquele pobre irmão não tem estrutura para ficar recebendo tanta predada, e muitas vezes para de congregar. É assim mesmo. Irmão, está difícil. Está difícil ser crente no dia de hoje. Não é por causa do povo no mundo, não, porque a geração mais fácil de ser crente é a nossa, principalmente no Brasil. Nós não temos igreja fechada por causa de perseguição, não tem ninguém matando crente porque serve a Cristo. Tem acontecido isso lá fora, em alguns outros países, mas aqui tem liberdade, mas mesmo assim ninguém vem. Eu fico abismado com isso. Aí depois fica reclamando de Deus, é porque a palavra não cumpre na minha vida, é porque Deus falou e não vejo. Como é que vai fazer se não tem humildade, se não tem preparação, se não tem busca, se não tem santidade? Perseverança em servir a Deus. Aqui nós temos uma mulher chamada Débora, juíza, julgava com retidão. Hoje, irmãos, eu tenho medo até de um irmão dizer que vai ser advogado. Tenho. Porque é a profissão que, se não tomar cuidado, é uma das profissões que mais se mente. E a Bíblia me disse que a mentira é filha do diabo, porque o diabo é pai da mentira. E por causa de dinheiro tem muita gente vendendo a alma. Aí depois quer chegar na igreja, quer pregar bonito. Pode até ter conhecimento da palavra, pode, mas não tem virtude, não tem transformação, não muda vidas. Porque é oco, sepulcro caiado. Meu Deus. Sepulcro caiado. É só bonito por fora, mas por dentro é podre, cheio de ossos, secos. Meu Deus. Aí vem Esther, a mulher que intercedeu por um povo. Eu nunca vi um povo para falar mal um do outro do que crente. Vá nos terreiros aí, vê se algum terreiro fala mal do outro. Não tem. Vá na centro espírita, vê se uma casa daquela fala mal. Não fala. Mas hoje a gente abre aí as redes sociais, falando mal de pastores, falando mal de presbítero, falando mal de irmã, falando mal de irmão.
não se defendem, se atacam, se digladiam. Irmão, é um povo, irmão, que ao invés de se unir, irmão, é o exército que mais se mata. Aqui nós temos Esther, defendeu a nação, estava lá em cima, irmão, rainha. A palavra cumpriu na vida de Esther. Ela podia nem querer olhar para baixo, para a plebe, ela até olhava e acabou, ela ia ficar viva mesmo, quem quiser que se ferrasse. Mas ela não, ela defendeu um povo. Aleluia. Defendeu a nação. Eu quero que tenha gente mais crentes, preparados para defender a minha obra. Glória a Deus. Hoje, irmão, é difícil. O povo está se dividindo. Eu nunca vi, irmão, ministérios para se dividir tanto como está acontecendo nesses últimos séculos. Igrejas que pareciam ser tradicionais desde a sua origem estão se dividindo. Porque irmão não concorda com o pastor fulano de tal, sai e abre uma igreja. Aí o outro membro não suporta ver a cara da irmã fulana, não concorda com aquilo que foi ensinado, vai lá, abre outra. E cada um com a heresia de um lado, a heresia de outro. Não tem heresia, mas não tem firmeza. Sabe por quê? Porque é um reino que se divide e não subsiste. Irmão. Aí sai uma turma de crente de uma igreja porque se rebela de um pastor com um pastor, aí vai abrir outro ministério. Por que não ora pelo pastor para Deus mudar a mente dele? Para ele entrar na visão do céu? Não. Aí sai dali e abre outra ali e acha que está certo. Não está, não tem benção de Deus para isso não. Sai debaixo de maldição. Não fica, não permanece, irmão. Tem um cara de ministério aí que Deus queira que o povo acorde e volte para suas igrejas tradicionais. Irmão, para suas igrejas tradicionais. Porque hoje, irmão, pode ter certeza de uma coisa: se tem um inocente que está ali, servindo a Deus, ali, e o Senhor recolher, levar para o reino de glória, antes do dia do arrebatamento, aquele pode ir para o céu. Mas quem abrir o ministério vai prestar conta com Deus. Porque o reino que se dividiu por causa de rebeldia não tem benção, irmão. Não tem. Depois isso aqui está na internet, se alguém quiser questionar, questione. Mas hoje, irmãos, é tantas assembleias de Deus, é Assembleia de Deus disso, é Assembleia de Deus daquilo, um briga com o outro e vai saindo, vai abrindo, batista disso, batista daquilo, batista, quando vai brigando com o outro, vai abrindo o outro, se dividindo. Você acha que isso é normal? E todo mundo, no caso, cada um inventa coisinha nova. Hoje tem uma igreja para cada tipo de crente. É crente com vaidade, é crente sem vaidade, é crente adúltero, é crente homossexual, é crente não sei o quê. E cada uma concorda com uma coisinha aqui, uma coisa com coisinha ali, e vai formatando a Bíblia aqui. Eu fico perguntando para mim mesmo: quantos anos essa galera toda tem aí? É mais velho do que a Bíblia? Não é? Está escrito que era para seguir como? Assim. Então tem de ir até o final. Mudou, está errado. Glória a Deus. Está errado, irmão. A Bíblia não se modela por causa do meu pecado. A Bíblia é para ser seguida como está escrita desde o início. Esse negócio de ficar moldando aqui, moldando ali, muda aqui, muda ali. Outros tiram um versículo, parteado o versículo, tem a B, não tem. A B tem, a A não tem. Outra tira o versículo todo. Outro não prega sobre isso, porque se pregar sobre isso, a igreja fecha a igreja, mas pegue o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Hoje ninguém pode mais pregar pecado. Se pregar pecado, a igreja fica vazia. Agora chega aqui, coloca a mão na cabeça, pregue carro, pregue apartamento, pregue vitória, pregue isso aqui, outro, para ver se não está lotado aqui. Termina o culto. Ainda tem gente que faz filinha para o pastor orar no final do culto, como se a palavra não tivesse efeito nenhum. A palavra falou o quê? É chicote? É chicote. Não adianta vir aqui para abençoar depois, que eu não vou dar conta a palavra. A palavra disse que ela passa o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Aí eu chego aqui, no caso, e abençoo depois do chicote. Tem lógica isso? Eu sou maior do que a palavra? Não tem lógica, irmão.
Aleluia. Está enfermo, é uma unção, aí é diferente. Agora, fazer o hábito de terminar o culto, fazer a filinha aqui para o pastor abençoar, tenha essa paciência, que abençoa é Deus, não sou eu. Quem faz o efeito da palavra. Não é? Não pode. Maria, capaz de gerar o Salvador do mundo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Que privilégio essa menina não tinha. E era uma menina, viu? Conforme a história, ela tinha em torno de 13, 14 anos. 15 no máximo. Quando gerou o Salvador do mundo. Sabe por que ela gerou o Salvador? Porque era obediente aos pais, porque vivia na palavra, porque guardava os preceitos. Não é essas bandas boas que a gente vê aí dentro da igreja, que a gente olha para dentro da igreja, olha e vê um bocado aí que a Bíblia fala de uma forma, faz de outra completamente diferente. Se o pastor disciplina por causa de uma desobediência, sai falando mal do pastor por onde vai. Fala mal de pai, fala mal de mãe, escandaliza a obra por onde passa. Você acha que Deus ia olhar para o céu para colocar alguma coisa na vida de uma Maria dessa? Não ia, irmão. Tem que ser santa. Aleluia. Vida no altar. Olhou lá de cima para baixo e diz: olha, tem uma turminha lá, mas aquela é diferente. Aquela tem alguma coisa que me chama a atenção. Sabe como é o nome disso? Santidade. Aleluia. Irmão. E o Senhor quer achar santos na terra. Tem muita coisa, Diácono Renan, para Deus derramar no meio da igreja. Mas para derramar o que é santo em cima de porco, não vai, irmão. A Bíblia diz: não dê as coisas santas aos cães, nem as pelas aos porcos, porque além dele não dar-lhe crédito, ele pisa, despedaça e lança fora. Está pensando que porco aqui e cão é gente do mundo? Não, porque Deus não vai derramar nada na cabeça de uma pessoa do mundo dentro da igreja, não. Vai derramar na cabeça de quem é crente, mas é crente porco e crente cão. Irmão, é difícil pregar isso? É duro pregar isso? É, mas está aqui, ó. Aqui é santidade. Maria aqui, ó, a mulher que chamou a atenção de Deus para gerar o Salvador. Oh, glória a Deus. Para gerar o Salvador. Santidade. Se não tiver, não adianta, irmão. Aí da Bíblia, ou quente ou frio. Se for frio, já sabe que estava errado. Se for quente, vai para o céu. Agora, morno, não serve a Deus, nem serve ao mundo. Fica em cima do muro. Mas é que nem irmão falando comigo hoje. Ele disse assim: eu estava conversando com o Senhor e o diabo entrou no meio da conversa e diz: quem está no muro é tudo meu. E é mesmo. Porque a Bíblia disse que o morno ele vomita da boca. E aí? Quem é que gosta de vômito? O diabo. Ou é quente ou é frio. Se for frio, ele vai converter pela palavra. Se for quente, está na santidade, está buscando a perfeição. Agora, morno, temos na igreja e a gente não sabe se olha para ele, se é crente, se não é. Não tem lógica, irmão. Não tem lógica. Ou conserta ou empena logo e vai embora. Mas ficar aqui dentro morno, para ficar atrapalhando o crescimento da igreja, atrapalhando aquele que quer ser santo dentro da sua casa, porque você está ali, não sabe o que é que realmente faz, ainda influencia, Deus vai começar a botar os mornos para fora. Ou é quente ou é frio. Morno, ele vai começar a vomitar. Vai vomitar da igreja, vai vomitar da família, abrir sepultura, colocar dentro. Irmão, Deus vai começar a fazer uma limpeza no meio da igreja. Precisa. Oh, glória. Pedro. Eu estava vendo outro dia um irmãozinho, um pastor falando, né? Pedro era bruto, ignorante, precipitado nas palavras. Judas era manso, beijava e abraçava, mas era o perigoso. O perigoso da história é aquele que abraça, é aquele que beija,
É aquele que não sai da nossa cola, quer andar de ladinho ali o tempo todo. Não fica pensando que é porque ele te ama, não. Ele quer te envenenar. E no dia que você deu mole, ele te mata. Toma cuidado, está cheio de Judas por aí. Seja Pedro, precipitado, mas seja sincero. Aleluia, Deus. Não tenha medo de dizer a verdade, não. Às vezes magoa e tudo, mas aí depois abraça e no caso peça perdão e tudo, mas seja franco. Com aquela falsidadezinha e tudo, abraçando, beijando e vendendo o seu irmão por 30 moedas de prata escondido. Toma cuidado. É esse daí que a gente tem que tomar medo. Eliseu andou com Elias ali, ó, o tempo todo. Aí tem gente que diz assim, mas ele foi invejoso. Ele não foi invejoso, não. Ele queria ter porção dobrada do que aquele homem de Deus tinha. Hoje todo mundo quer ter um filho igual a Neymar. Hoje todo mundo quer ter um filho que nem Messi. Hoje todo mundo quer ter uma menina que seja modelo, uma top moda da vida. Aí já prepara as crianças desde novinho para isso. Quantas escolas de futebol tem espalhado aqui por Salvador, pelo Brasil inteiro aí, para tentar ver se acha o Neymar ou o Messi da vida por aí. Não. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá pausado. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está funcionando. Então vai adiante. Glória a Deus. Ali aí pausou. Aí foi que estava carregando. Aleluia a Deus. Entrou aqui na internet? Não. O Wi-Fi está no motor. 5 pessoas. 5 pessoas. Vê se está no motor, se desconectou e entrou na internet. Só com o pastor aqui que é a live de vocês, entendeu? Conecta e conecta. Você não pode sair. E o já cai, comprou um Não. aparelho para puxar esse Wi-Fi aí. Aqui é a internet mesmo, que é bem. Cadê? Puxa aqui, liga aqui, pastor. Bota lá, pra ver se vai. Bota aqui, essa internet aqui. Aí vou desligar e voltar de novo. Não, Rapidinho liga. Se sair, vai ter que Se sair, salvar. é. Mas Vai, nesse então. sair da. eu quero que você vá em